Livro dos Salmos, no capítulo 121, faremos uma leitura alternada dos 8 versos deste salmo. Após a leitura, eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas para que você possa acompanhar a exposição das Sagradas Escrituras. Eu vou pedir os queridos a se colocarem de pé para que possamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Salmo 121 nos diz assim: Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita quem dorme guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Pai Celestial, nós lemos a tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, poderosa, para transformar as nossas vidas. Ó Deus, damos ao Senhor um lugar de honra nos nossos corações. E a súplica que te fazemos, ó Pai, para que no nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Que o Espírito Santo possa trazer iluminação, entendimento, para que possamos sair daqui essa noite muito mais confiantes no Senhor. É essa a oração que nós fazemos, confiados em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. E eu queria começar essa noite fazendo uma pergunta aos irmãos. Aqui podemos comparar as nossas vidas. Quando eu leio o Salmo 121, creio que as nossas vidas podem ser comparadas como a de um peregrino. Alguém que está totalmente em transição, está em passagem nessa vida. Aliás, a Escritura nos diz claramente que nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando rumo à pátria celestial. E o que nós precisamos para que possamos ter uma caminhada bem-sucedida ao lugar que já foi pré-determinado? Quando lemos esse texto, nós sabemos que precisamos unicamente do cuidado divino. E, portanto, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem ao coração dos queridos, que é sobre Deus, o fiel cuidador do seu povo. Mas para que possamos entender o que o salmista está expressando aqui no Salmo 121, nós precisamos, é claro, trazer esse texto para dentro do seu contexto. Qual o momento que eles cantavam, que eles entoavam esse cântico? Se você olhar lá, um dos títulos que está na sua Bíblia vai dizer que ele é o Cântico de Romagem. O Salmo 121, ele faz parte de um conjunto de salmos, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, conhecidos como Cântico de Romagem ou Cântico de Degraus. Esse cântico era entoado pelos peregrinos, pelo povo de Israel, quando saíam de várias localidades rumo à cidade santa, rumo a Jerusalém, para cultuar o Senhor na festa de Pentecostes, no tabernáculos, na Páscoa. E esse povo saía em grupos de famílias, e eles entoavam esses cânticos no momento da sua caminhada. Mas é evidente, irmãos, que o que o salmista quer tratar aqui no Salmo 121 é que Deus cuida do seu povo. Nesse pequeno salmo, nesses 8 versos, nós encontramos 6 vezes o verbo guardar. Tudo isso para nos ensinar que Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Uma vez que também, meus irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo, nós aprenderemos hoje, por meio do Salmo 121, a maneira como Deus manifesta, revela a nós o seu cuidado. Observe o que diz no primeiro e no segundo verso desse salmo. Diz o seguinte: elevo os olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Primeira maneira de como Deus manifesta o seu cuidado aqui, irmãos. E esse salmo vai nos ensinar em primeira mão que Deus é o auxiliador do seu povo. Interessante que o salmista ele começa fazendo uma pergunta retórica ao seu próprio coração. Eles estão caminhando. Há perigos por todos os lados. Não é uma caminhada fácil, é uma caminhada que leva dias. Há perigos por todos os lados. E com certeza há temor no coração de todos os peregrinos. Mas eles devem se agarrar aqui. Aonde deve estar a confiança desses homens? Então o salmista faz uma pergunta ao seu próprio coração, que vai servir de instrução para todos aqueles que estão na caminhada. Ele pergunta: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É claro que Jerusalém está situada a 750 metros acima do nível do mar. E esses homens estão caminhando. E eles olham os perigos que estão aos seus lados, porque a paisagem vai se alternando a todo tempo, a todo momento. Ao mesmo tempo que eles têm uma caminhada tranquila, o cenário pode mudar. O cenário pode ficar transtornado. Os perigos são iminentes e podem vir a qualquer tempo, a qualquer momento. E o salmista pergunta ao seu próprio coração: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a resposta é pronta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A expressão correta desse salmo é: o meu socorro vem do Senhor, que está acima dos montes. Elevo meus olhos para os montes, mas o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro, o meu auxílio vem acima dos montes. Ele vem do Senhor. E quem é esse Senhor? É o Criador. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que é poderoso para cuidar e para zelar, para auxiliar o seu povo. E, portanto, esses homens poderiam prosseguir na caminhada com convicção no seu coração que Deus é o auxiliador. Meus queridos, o salmista usa a palavra socorro. E quem é que pede socorro? Senão aqueles que estão em aperto, aqueles que se encontram em dificuldades, aqueles que estão cercados de perigo, são esses que costumeiramente vão clamar por socorro. E o salmista traz paz ao coração dos viajantes, dizendo o seguinte: olha, por mais que a nossa caminhada seja difícil, os perigos estejam à nossa volta, nós podemos contar com o auxílio do Senhor. Ele é o nosso socorro. Ele é o Criador dos céus e a terra. Ele é o Deus que vem socorrer o seu povo. Isso, irmãos, nós podemos, é claro, aplicar nas nossas próprias vidas. Assim como o salmista está com um cenário belo ao teu lado, um cenário que vai se alternando todo o tempo, a todo momento, a nossa vida como uma peregrinação rumo à pátria celestial, os cenários vão se alternar. Às vezes a nossa vida é uma tranquilidade, é uma calmaria, mas as tempestades da vida, as lutas, ela vem sem mesmo nos avisar. Ela não bate na porta. E assim o cenário também se alterna. Mas o que acontece geralmente conosco? Ficamos desesperados, alguns desanimados, outros olhando para um lado e para o outro e dizendo: quem me socorrerá? Da onde virá o meu socorro? Quem vai me ajudar no momento de dificuldade? E devemos, meus queridos, aplicar esse salmo, entender que de fato Deus é o auxiliador do seu povo, para que no momento das dificuldades, nos momentos da tribulação, podemos orar confiante no Senhor, Criador dos céus e da terra. E foi pensando nessas verdades, meus queridos, que o salmista vai expressar claramente no Salmo 46, dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Mas na verdade não é isso que acontece conosco. Nós muitas vezes ficamos desesperados,
com problemas que são muito pequenos. Esquecemos da dimensão do nosso Deus. Nos esquecemos do Deus tão poderoso que sempre vem em socorro, sempre vem no auxílio do seu povo. Ficamos desesperados com os problemas da vida. E sem contar, meus queridos, que nós, seres humanos, pecadores, nós temos uma facilidade de sofrer até mesmo por problemas que muitas vezes nem vão acontecer. E esse salmo vai nos chamar a atenção. Como peregrino que somos, devemos buscar socorro, o auxílio no Senhor. Porque esse Deus, que é fiel para conosco, Ele é auxiliador, Ele é auxílio, Ele é a proteção do seu povo. E esse texto vai nos ensinar muito mais a respeito do Deus, o fiel cuidador do seu povo. Vamos ler juntos o versículo 3 e o versículo 4. Ele não permitirá que... Amém. Meus queridos, se por um lado Deus é auxiliador do seu povo, o versículo 3 e o versículo 4 vai nos dizer claramente que Deus é a segurança do seu povo. Os perigos que envolviam a peregrinação eram iminentes. E não eram poucos, irmãos. Eles estavam à mercê de animais ferozes. Alguém poderia ser assaltado na caminhada, havia ladrões. Até mesmo poderiam tropeçar e se machucar e então se interromper a caminhada. O propósito da viagem, cultuar a Deus, celebrar a Deus. Os perigos estavam em todo tempo à volta do povo do Senhor. E o salmista vem dizer, e vem nos trazer agora uma figura muito conhecida. Vem nos falar sobre o guarda de Israel. Para mostrar ao povo que Deus é a segurança do seu povo. Esses dias eu estava me lembrando de uma música que cantávamos há um tempo atrás. Tocava nas rádios que dizia o seguinte: olha, segura na mão de Deus e vá. E na reunião de oração, eu lembrei dessa música e estava falando para os irmãos, olha, isso é uma grande verdade. Não é nós que seguramos na mão de Deus, é Ele que segura na nossa. E por isso é que nós estamos seguros. Podemos trilhar a caminhada com segurança, porque aquele que está segurando nas nossas mãos é fiel para nos guardar, para nos proteger. Todo guarda, meus queridos, precisava estar atento, alerta, em prontidão para defender o povo dos inimigos. Era um guarda que não podia dormir, porque senão a cidade podia ser invadida pelos inimigos. E o salmista vai dizer que Deus, Ele é o guarda de Israel. Um guarda que não dormita, nem dorme. E a expressão aqui hebraica para dormitar, irmãos, é a mesma que nós conhecemos para cochilar. Ou seja, aquele que vela pelas nossas vidas, o guarda de Israel, o nosso Deus, é o Deus que não tira cochilos. Ele não dorme jamais. E mesmo quando estamos dormindo, Ele está trabalhando. Mesmo quando estamos descansando, Ele está velando e cuidando de nós. Ele é o fiel guarda do seu povo. E por isso aqueles viajantes poderiam trilhar rumo a Jerusalém, mas certos que o Senhor estava segurando pelas mãos, cuidando e zelando do seu povo. A epístola de Judas, no versículo 24, vai dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. E o texto nos diz claramente: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, que os seus pés fiquem trêmulos, fracos, a ponto de tropeçar, a ponto de parar na caminhada, ou até mesmo desistir dela. Ele é o guarda fiel, e Ele jamais permitirá que os seus pés tropecem.
Ele é o Senhor que te guarda em todo tempo, em todo momento. E com certeza Ele é poderoso, como diz Judas, para nos guardar de tropeços e nos apresentar em exultação, imaculados diante da sua glória. Deus, meus queridos, é o Deus que revela o seu cuidado a todo tempo para conosco. Na peregrinação, na caminhada da nossa vida, nós podemos e devemos expressar total confiança em Deus. Porque Ele é o nosso auxílio. Ele é o auxiliador do seu povo. Deus é a nossa segurança. E com certeza nós chegaremos ao nosso destino seguros. Porque Ele é que nos guarda. De uma maneira muito bela, o salmista vai expressar no Salmo 4, no versículo 8, dizendo o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Até mesmo, meu querido, quando você está descansando, após uma jornada de trabalho, após ter tido um dia de luta, quando você está descansando, o Senhor cuida de você. E por isso o salmista pode expressar que ele rapidamente pode deitar e pegar no sono. Por quê, irmãos? É pela convicção, é pela segurança que ele tem no próprio Deus, no Senhor, o nosso Deus. E portanto, nessa caminhada, não devemos temer, irmãos. O Senhor há de nos guardar. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso auxiliador. E esse texto vai nos ensinar muito mais a respeito do Deus fiel, cuidador do seu povo. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Amém. Meus queridos, o Senhor aqui, Ele não é somente o auxílio e segurança do seu povo. O Senhor se revela como o Deus protetor do seu povo. Deus é a proteção do seu povo. Davi vai expressar essa verdade no Salmo 17, versículo 8, que diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me à sombra das tuas asas. E o salmista, de uma maneira muito poética, ele vai usar algumas figuras para que possamos entender o cuidado de Deus. Ele vai dizer o seguinte: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Meus queridos, o salmista está lidando com viajantes, com peregrinos, que sabia claramente a dificuldade de caminhar no sol escaldante da Palestina, no deserto. O calor era terrível. O homem poderia até mesmo morrer por causa das temperaturas elevadas. E à noite um frio muitas vezes quase insuportável. Duas figuras que eram muito conhecidas dos viajantes. E para expressar a proteção de Deus para com o seu povo, o salmista vai dizer: olha, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, olha, nós podemos caminhar tranquilo, seja de dia, seja de noite, porque o Senhor há de nos proteger. Deus é fiel para com o seu povo. É claro, meus irmãos, que o salmista está usando figuras de linguagem para ilustrar o cuidado de Deus, a aproximação do guarda de Israel. Observe que ele vai usar a expressão sombra à tua direita. Sabe o que é isso, irmãos? A aproximação. O salmista vai revelar claramente que Deus é como a sombra à nossa direita. Está próximo de nós, nos guardando, nos auxiliando, sendo o guarda fiel que nos leva e nos conduz em segurança a todo tempo, a todo momento. Ele é Deus que está perto de nós. Ao mesmo tempo que esse Deus, meu querido, é transcendente, está no céu, sentado alto, sublime trono, é o Deus imanente, que está à nossa volta, se relaciona conosco, se importa com nós. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Esse é o Deus que está sendo revelado no Salmo 121. E às vezes nós tememos diante da caminhada da nossa vida.
E muitas vezes a sensação é de estarmos sozinhos. Nós esquecemos das muitas promessas escritas nas Escrituras. De Deus que está próximo ao teu povo. De um Deus que se chama Emanuel, que é o Deus conosco, um Deus pessoal que se relaciona conosco. De um Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Nos esquecemos na caminhada da vida. Certo dia eu li um escritor dizendo o seguinte: não é que o povo de Deus não saiba dessas verdades, é que o povo de Deus precisa ser relembrado dessas verdades. Nós precisamos viver isso a todo tempo, a todo momento. Precisamos trazer isso ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos, irmãos, trilhar o caminho com a certeza da segurança. O cuidado divino, meus irmãos, não é algo apenas para ilustrar ou ficar lindo nas páginas das Escrituras, não. O cuidado divino é algo para experimentarmos. É uma promessa de Deus para mim e para você. É a promessa de Deus para com o povo que é dele. Então nós podemos sim caminhar certos da segurança do nosso Deus. Eu já passei por muitos momentos de complicação na vida. Momentos de desespero. Sendo servo de Deus. E muitas vezes a gente, como pecadores que somos, nós ficamos olhando um para os outros, dizendo o seguinte: pô, será que o fulano de tal pode me auxiliar? Pode me ajudar? Quem virá ao meu socorro? E nós esquecemos, meus queridos, de buscar aquele, o único, que pode nos conceder toda a segurança para a caminhada. O Deus que está ao nosso lado. O Deus que é o nosso auxiliador. É o nosso protetor. É a nossa segurança. Esquecemos, irmãos, de quem é Deus. Mas o salmista vai expressar, irmãos, em vários salmos. Mesmo em momentos que ele estava cercado pelos seus inimigos, ele vai expressar com muita convicção o Deus que cuidava dele. O Deus que zela pelo seu povo. Esse texto vai nos ensinar muito mais acerca de Deus, o fiel cuidador do seu povo. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Senhor te guardará. Meus queridos, o salmista vai expressar agora, dizendo que o Senhor nos guarda de todo mal, de toda forma de mal. E qual era a expectativa desses peregrinos? Eles estavam saindo das suas casas, das suas tendas, e a expectativa era de ir cultuar o Senhor e voltar também em segurança. Eles sabiam dos desafios da caminhada, a viagem poderia levar vários dias. E eles tinham uma convicção que se Deus não os guardasse, eles poderiam ir para essa viagem e não mais retornar. E o salmista vai expressar agora, dizendo que Deus é o preservador do seu povo. Por isso ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Não é somente os perigos de animais ferozes, ou de serem assaltados, ou de algum acidente na caminhada. O Senhor está prometendo guardar não somente o corpo, mas a alma. Por isso, podemos dizer que o Senhor aqui, irmão, nos guarda de toda forma de mal. E ainda nós encontramos crentes que têm medo do diabo, e têm medo de demônios, e têm medo de trabalho de encruzilhada. Meus irmãos, Deus cuida de nós. E em nós ninguém pode tocar, a não ser que o próprio Senhor permita. E é por isso que Paulo vai expressar na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é o preservador do seu povo. Como peregrinos, é certo que nós estamos trilhando a caminhada para chegarmos à pátria celestial. Esses peregrinos sabiam claramente que os perigos poderiam acontecer, que as lutas poderiam vir a qualquer tempo, a qualquer momento, mas eles tinham uma certeza: nós chegaremos no nosso destino. Isso pode e deve ser aplicado nas nossas vidas, irmãos. Todos nós trilhamos a caminhada rumo à pátria celestial. O Senhor em nenhum momento disse que a nossa caminhada seria fácil, tranquila, sem obstáculos, sem dificuldades. Mas uma coisa Ele prometeu: que a nossa chegada será segura. E nós podemos e devemos expressar a nossa total confiança no Deus que é fiel, o Deus que é o cuidador do seu povo. Eu não sei, meu querido, como está a tua vida essa noite. Nem mesmo as suas lutas ou dificuldades. Talvez você está passando um momento complicado, ou até mesmo desesperado. Sai daqui essa noite confiante no Senhor, no Deus que cuida do seu povo. Então, ao dormir, saiba que o Senhor estará cuidando de você. E você pode confiar totalmente nele. Ele é o seu auxiliador. O Senhor é o seu protetor. Ele é a sua segurança. Portanto, expressa sua confiança no Senhor. O Senhor sempre velará por ti e por mim, em todos os momentos da vida. E eu quero convidá-los a orar nesse momento. Reflita como está a tua vida. Você tem expressado a sua confiança no Senhor? Saiba que você pode contar com Deus para todos os momentos da sua vida. E nós chegaremos em segurança, irmãos, juntos, ao lugar destinado para cada um de nós. E até mesmo quando o Senhor nos chama, nos recolhe nessa caminhada, Deus está revelando o seu cuidado para conosco. Portanto, viva todos os dias expressando a sua confiança no Senhor. Está acima dos montes. Elevo meus olhos para os montes, mas o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro, o meu auxílio vem acima dos montes. Ele vem do Senhor. E quem é esse Senhor? É o Criador. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que é poderoso para cuidar e para zelar, para auxiliar o seu povo. E, portanto, esses homens poderiam prosseguir na caminhada com convicção no seu coração que Deus é o auxiliador. Meus queridos, o salmista usa a palavra socorro. E quem é que pede socorro? Senão aqueles que estão em aperto, aqueles que se encontram em dificuldades, aqueles que estão cercados de perigo, são esses que costumeiramente vão clamar por socorro. E o salmista traz paz ao coração dos viajantes. Dizendo o seguinte: olha, por mais que a nossa caminhada seja difícil, os perigos estejam à nossa volta, nós podemos contar com o auxílio do Senhor.
Ele é o nosso socorro. Ele é o Criador dos céus e a terra. Ele é o Deus que vem socorrer o seu povo. Isso, irmãos, nós podemos, é claro, aplicar nas nossas próprias vidas. Assim como o salmista está com um cenário belo ao teu lado, um cenário que vai se alternando todo o tempo, a todo momento, a nossa vida como uma peregrinação rumo à pátria celestial, os cenários vão se alternar. Às vezes a nossa vida é uma tranquilidade, é uma calmaria, mas as tempestades da vida, as lutas, ela vem sem mesmo nos avisar. Ela não bate na porta. E assim o cenário também se alterna. Mas o que acontece geralmente conosco? Ficamos desesperados, alguns desanimados, outros olhando para um lado e para o outro e dizendo: quem me socorrerá? Da onde virá o meu socorro? Quem vai me ajudar no momento de dificuldade? E devemos, meus queridos, aplicar esse salmo, entender que de fato Deus nesse mundo. Nós aprenderemos hoje por meio do Salmo 121, a maneira como Deus manifesta, revela a nós o seu cuidado. Observe o que diz no primeiro e no segundo verso desse salmo. Diz o seguinte: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Primeira maneira de como Deus manifesta o seu cuidado aqui, irmãos. E esse salmo vai nos ensinar em primeira mão que Deus é o auxiliador do seu povo. Interessante que o salmista ele começa fazendo uma pergunta retórica ao seu próprio coração. Eles estão caminhando. Há perigos por todos os lados. Não é uma caminhada fácil, é uma caminhada que leva dias. Há perigos por todos os lados. E com certeza há temor no coração de todos os peregrinos. Mas eles devem se agarrar aqui. Aonde deve estar a confiança desses homens? Então o salmista faz uma pergunta ao seu próprio coração, que vai servir de instrução para todos aqueles que estão na caminhada. Ele pergunta: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É claro que Jerusalém está situada a 750 metros acima do nível do mar. E esses homens estão caminhando. E eles olham os perigos que estão aos seus lados, porque a paisagem vai se alternando a todo tempo, a todo momento. Ao mesmo tempo que eles têm uma caminhada tranquila, o cenário pode mudar. O cenário pode ficar transtornado. Os perigos são iminentes e podem vir a qualquer tempo, a qualquer momento. E o salmista pergunta ao seu próprio coração: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a resposta é pronta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A expressão correta desse salmo é: o meu socorro vem do Senhor. Podemos comparar as nossas vidas. Quando eu leio o Salmo 121, creio que as nossas vidas podem ser comparadas como a de um peregrino. Alguém que está totalmente em transição, está em passagem nessa vida. Aliás, a Escritura nos diz claramente que nós somos peregrinos. Nós estamos caminhando rumo à pátria celestial. E o que nós precisamos para que possamos ter uma caminhada bem-sucedida ao lugar que já foi pré-determinado? Quando lemos esse texto, nós sabemos que precisamos unicamente do cuidado divino. E, portanto, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem ao coração dos queridos, que é sobre Deus, o fiel cuidador do seu povo. Mas para que possamos entender o que o salmista está expressando aqui no Salmo 121, nós precisamos, é claro, trazer esse texto para dentro do seu contexto. Qual o momento que eles cantavam, que eles entoavam esse cântico? Se você olhar lá, um dos títulos que está na sua Bíblia vai dizer que ele é o cântico de romagem. O Salmo 121 ele faz parte de um conjunto de salmos, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, conhecidos como cântico de romagem ou cântico de degraus. Esse cântico era entoado pelos peregrinos,
pelo povo de Israel quando saíam de várias localidades rumo à cidade santa, rumo a Jerusalém, para cultuar o Senhor na festa de Pentecostes, no tabernáculos, na Páscoa. E esse povo saía em grupos de famílias, e eles entoavam esses cânticos no momento da sua caminhada. Mas é evidente, irmãos, que o que o salmista quer tratar aqui no Salmo 121 é que Deus cuida do seu povo. Nesse pequeno salmo, nesses 8 versos, nós encontramos 6 vezes o verbo guardar. Tudo isso para nos ensinar que Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Uma vez que também, meus irmãos, nós somos peregrinos. Livro dos Salmos, no capítulo 121, faremos uma leitura alternada dos 8 versos deste salmo. Após a leitura, eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas para que você possa acompanhar a exposição das Sagradas Escrituras. Eu vou pedir os queridos a se colocarem de pé para que possamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Salmo 121 nos diz assim: elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita quem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Pai Celestial, nós lemos a tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, poderosa, para transformar as nossas vidas. Ó Deus, damos ao Senhor um lugar de honra nos nossos corações. E a súplica que te fazemos, ó Pai, para que no nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Que o Espírito Santo possa trazer iluminação, entendimento, para que possamos sair daqui essa noite muito mais confiantes no Senhor. É essa a oração que nós fazemos, confiados em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos poder sentar, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. E eu queria começar essa noite fazendo uma pergunta aos irmãos. Aqui Deus é o auxiliador do seu povo, para que no momento das dificuldades, nos momentos da tribulação, podemos orar confiante no Senhor, Criador dos céus e da terra. E foi pensando nessas verdades, meus queridos, que o salmista vai expressar claramente no Salmo 46, dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Mas na verdade não é isso que acontece conosco. Nós muitas vezes ficamos desesperados, com problemas que são muito pequenos. Esquecemos da dimensão do nosso Deus. Nos esquecemos do Deus tão poderoso que sempre vem em socorro, sempre vem no auxílio do seu povo. Ficamos desesperados com os problemas da vida. E sem contar, meus queridos, que nós, seres humanos, pecadores, nós temos uma facilidade de sofrer até mesmo por problemas que muitas vezes nem vão acontecer. E esse salmo vai nos chamar a atenção. Como peregrino que somos, devemos buscar socorro, o auxílio no Senhor. Porque esse Deus, que é fiel para conosco, Ele é auxiliador, Ele é auxílio, Ele é a proteção do seu povo. E esse texto vai nos ensinar muito mais a respeito do Deus, o fiel cuidador do seu povo. Vamos ler juntos o versículo 3 e o versículo 4. Ele não permitirá que...
Meus queridos, se por um lado Deus é auxiliador do seu povo, o versículo 3 e o versículo 4 vai nos dizer claramente que Deus é a segurança do seu povo. Os perigos que envolviam a peregrinação eram iminentes. E não eram poucos, irmãos. Eles estavam à mercê de animais ferozes. Alguém poderia ser assaltado na caminhada, havia ladrões. Até mesmo